Amém, glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui hoje. Temos um momento muito precioso, além do que já tivemos aqui, um momento de louvor, de adoração, um momento de estarmos diante de Deus com o nosso coração contrito, quebrantado. Eu creio que o Senhor tem mexido nessa casa, tem trabalhado no coração de muitos aqui, diante dessa realidade toda que nos acometeu, Eldorado do Sul, né? Este movimento que começou de maneira muito orgânica, muito única e de repente foi tomando corpo e envolveu a igreja, envolveu pessoas de fora da igreja, empresários, pessoas, voluntários mesmo, que que tiveram um desejo de somar com o que estava acontecendo aqui. E, enfim, eu creio que há algo muito precioso da parte do Senhor para nós hoje. E eu tenho uma palavra para compartilhar conosco. Nós vamos ter um momento aqui onde nós vamos chamar as pessoas que viajaram para testemunharem a respeito das experiências, porque a gente ficou pensando, né, como que nós vamos fazer com que a igreja participe ainda mais do que aconteceu com aqueles 45 homens, mulheres daqui da igreja, mais 15, 17 de outras, da Biometil, que esteve conosco também, juntamente com outras pessoas que não são membros da igreja, mas que de alguma maneira nós pudéssemos compartilhar isso com vocês e fazê-los mais participantes disso. Então, eu quero primeiramente, antes de mais nada, convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Hebreus 13, versículos 1, 2 e 3. Gostaria de pedir para que você fosse ficando de pé, conforme você for encontrando. Aí, nós vamos passar no telão também, caso você não tenha trazido a Bíblia, ou o teu telefone tenha acabado a bateria. Hoje em dia acabou a bateria, né? Não tem mais CNH, não tem mais Pix, não tem mais nada, né? Amém. Hebreus 13, de 1 a 3, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para a nossa jornada. Estamos suscetíveis e sujeitos ao agir do Teu Espírito nessa manhã. Que o nosso coração esteja ávido em receber aquilo que vem do céu, que nosso coração esteja pronto em receber da Tua porção para nós nessa manhã. Que Tu tenhas, como já está tendo, total controle da nossa vida, para que nós possamos sair daqui, desta manhã, mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse trecho fala um pouco com respeito às experiências que nós tivemos, com respeito ao contexto e à realidade que o Senhor nos convida a participarmos. No versículo 1, o escritor de Hebreus nos convida, a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo nos convida nessa manhã a sermos constantes no amor fraternal. Essa constância de um amor fraternal deve ser para nós algo que devemos nos esmerar e desfrutar desta maravilhosa dádiva de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, com um olhar bem gracioso e diga: você é um presente de Deus para mim. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós somos um presente de Deus, uns para os outros. Nós
estamos vinculados no sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E este vínculo não é um vínculo que está atrelado às nossas afinidades, mas está atrelada à obra de redenção de Cristo na cruz por nós. Então este amor que é de desafio, que é de desapego, que é de desprender-se, é um amor que nos promove a um exercício. Ontem a gente estava aqui fazendo trilho, nós teremos aí no domingo que vem, estaremos recebendo novos 25 membros para essa casa. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, amém, amém. Muito precioso, muito precioso. E eu, num certo momento, disse a eles o seguinte: eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Se permitam ser conhecidos. Se permitam ser apresentados e apresentar-se uns aos outros. Eu falei assim, eu disse, você que já participa de um grupo pequeno, de um em casa, faça o seguinte, até para os discipuladores estarem sabendo do que eu pedi para eles. Faça o seguinte, prepare uma jantinha, convide os teus discipuladores e compartilhe a história da tua vida. Olha que coisa linda, não é? Quantos discipuladores nós temos aqui para dar um glória a Deus bem alto? Queridos, é precioso demais, porque este amor fraternal, ele não pode ser fingido, ele não pode ser estético, ele não pode ser até onde está os nossos limites, mas nós precisamos e podemos estar nos abrindo de maneira tal que os irmãos mais velhos possam olhar para nós e descobrirem pela ação do Espírito Santo qual é a porção da obra de Deus que lhes cabe. Sabe? Porque senão fica aquela coisa de tatear no escuro. Fica aquela coisa de que é um amor fraternal em Cristo, mas ele não é vivido. Às vezes até é fingido. Mas o Senhor nos chama nessa manhã para entendermos com mais profundidade este exercício, esta constância desse amor fraternal, amém? Esse amor, ele favorece uns aos outros, você sabia disso? A palavra diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, diga comigo, especialmente aos da família da fé. De novo, especialmente aos da família da fé. Então este amor fraternal, ele favorece. Ele nos convida a sermos mais intensos, mais generosos, mais verdadeiros com os da família da fé. É um laço, é um elo, é uma aliança que em Cristo Jesus nós somos encontrados. Agora, esse amor fraternal, ele também não somente favorece, mas ele também, muito obrigado, olha aí, fui favorecido agora, com licença. Gente, me trouxeram um chá quentinho, muito obrigado, Deus abençoe a diaconia dessa casa. Mas ele também cobra juízo. Porque da mesma medida em que há o bônus, há também o ônus. Da mesma medida em que somos favorecidos, nós também construímos uma responsabilidade mútua para que uns possam ser relevantes na vida do outro de acordo com Deus e a palavra. Amém? Muitas das vezes nós somos relevantes ao outro de acordo com a necessidade que o outro está enxergando. Mas muitas vezes nós precisamos também ser relevantes na vida do outro de acordo com o que Deus está enxergando. E Deus enxerga coisas que às vezes o outro não está enxergando. Veja só o que a gente encontra lá em Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E aqui está falando, se você olhar o contexto, está falando dos irmãos da fé, tá bom? Tenham compaixão daqueles que duvidam. Em outras versões, numa
numa definição mais original do que essa palavra compaixão está dizendo, é: procurai convencer aqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que esses versículos estão dizendo? Estão dizendo que aos irmãos cabe uma responsabilidade de se intrometer na vida um do outro quando alguém está desagradando ao Senhor. Ai, ai, ai. E agora? Estava tão bom até agora, pastor. Por que você foi colocar isso na panela? Esse tempero aí está muito apimentado para o meu gosto. Porque essa é a comunhão constante do amor fraternal. É quando nós nos vemos como família. E não é assim na tua família? Não é? A gente se envolve. A gente sente junto. A gente se empolga junto. A gente chora junto. A gente se movimenta junto. A gente planeja junto. A gente paga o preço junto. E o Senhor nos convida a vivermos um contexto de igreja do mesmo jeito. Onde nós estamos constantemente nos favorecendo e nos cobrando juízo. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Assim como também a palavra vai nos dizer: não se esqueçam da hospitalidade. E agora aqui eu quero entrar, esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo com o Eldorado do Sul, até porque nós fomos para lá para favorecermos irmãos, e irmãos dos quais nós não conhecíamos. Queridos, nem eu conhecia o pastor Ramiro. Eu peguei por contato de um grupo de WhatsApp nacional, de uma aliança de igrejas, um pastor que indicou um outro pastor que indicou o pastor Ramiro. Do primeiro pastor para frente eu não conhecia ninguém. E de repente lá estávamos nós, com 2 caminhões carregados, 60 pessoas, para servir. Quando a gente conversava antes de sairmos de lá, a gente já estava se preparando. Eu lembro que conversando com o Helder, a gente estava se preparando, dizendo: olha, vamos levar uns colchões, a gente coloca na caçamba do caminhão, toma um banho com um lenço umedecido e dorme ali. Vamos fazer o que for preciso, vamos servir os nossos irmãos. Queridos, não se esqueçam da hospitalidade. Nós pudemos aprender com eles um pouco mais do que hospitalidade significa. Sabe, uma coisa é a gente ser hospedado em um lugar onde tudo está funcionando. Outra coisa é, em meio ao caos e à desordem, sermos hospedados com água quente, com uma cama seca, com uma comida deliciosamente preparada pelas mãos de pessoas que estavam com suas casas destruídas. Eles sabiam que nós estaríamos lá por 2 dias. A gente não foi lá para resolver a vida deles. Mas mesmo assim, eles se entregaram por nós. Eles nos amaram. Estranhos no ninho. Nos amando, dando da porção deles, da comida deles, que eles receberam, para nós estranhos. Pudemos encontrar ali um pastor totalmente comprometido com a obra de Deus. Um homem que tinha sua profissão, dono de um cartório, tem sua vocação como pastor, tem o seu retiro particular, do qual ele mesmo construiu, e obreiros envolvidos à direita e à esquerda dele,
como salvadores daquela cidade. Pastor Ramiro ousou dizer que estava recebendo, hospedando anjos, falando de nós. E eu confesso para vocês que os anjos nessa história foram eles, e continuam sendo eles. Um grupo de homens e mulheres valentes que não estão olhando somente para os da fé. Sim, eles estão dando preferência aos da casa. E isso é muito nobre, e isso eu fui muito ministrado por isso lá quando eu estive lá. Mas eles estão preocupados com a cidade. Eles estão preocupados com a vizinhança. Eles estão preocupados com algo muito maior e muito além deles. E essa hospitalidade, da qual todos nós que fomos ministrados, nos ensinou que nós podemos não somente hospedar na nossa casa irmãos estranhos, mas que nós podemos hospedar na nossa vida os propósitos do reino de Deus. Os propósitos do reino de Deus estão batendo a porta na hospedaria do nosso coração. E cabe a nós abrirmos essa porta e dizermos: eu quero fazer parte desse problema, ou dizermos: não, eu vou resolver os meus e com isso farei a minha parte. O Senhor nos chama para uma vida cheia de aventuras na fé. O Senhor nos chama para um lugar de manifestação de Deus. O Senhor nos chama para nos vincularmos e nos relacionarmos com estranhos. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, no entendimento de que estamos fazendo parte de um reino muito maior do que o núcleo de relacionamento que nós temos, nós estamos nos movendo com mais cara de céu. Você já parou para pensar que quando você, num piscar de olhos, estiver com o Senhor, você estará com eras, com gerações, com culturas e etnias, se fosse hoje, até aqui, mais de 2000 anos, de pessoas, de lugares longínquos, distintos, de culturas e modelos de viver a vida completamente distintos do teu. E lá estaremos para sempre com estes. Por que não entendermos que isso começa aqui e agora? Hospedando o reino de Deus no nosso coração. E para isso, nós podemos simplificar a nossa vida para servir. Para isso, nós podemos resolver as pendências da nossa vida para estarmos mais disponíveis. Para isso, nós precisamos nos desvincular das distrações da vida. E isso só podemos fazer individualmente, em família, cada núcleo, cada casa, na maneira de viver, na maneira de se despir das próprias vontades para estar disponível às necessidades alheias. Aprendemos muito nesses dias, meus irmãos. Eu me lembro de momentos onde pessoas que estavam dentro das casas, eu fiquei na igreja, de alguma maneira servindo e tentando administrar o que estava acontecendo. Havia uma casa do nosso lado de pessoas que estavam ali servindo. De tempo em tempo, saía um da equipe para chorar, para que não fosse visto chorando. E eu só observando de cantinho. Terminava o choro, colocava de novo a máscara e voltava para dentro da casa. Um constrangimento, um quebrantamento, um ambiente de propósito. Propósito. A unidade que foi gerada entre as pessoas que foram os vínculos, quando se gera propósito e missão em uma jornada.
a codependência, a mutualidade, a necessidade de compartilhar o fardo, fosse num colchão pesado, cheio de água e barro dentro dele, fosse numa mobília inchada, para levar para os escombros do que sobrou daquelas mobílias, para fora, para a rua, para os entulhos, onde os carros precisavam passar desviando o tempo todo. Ali nós aprendemos. Ali nós nos espelhamos com pessoas em modos de sobrevivência, mas servindo algo da além das suas próprias casas. Obreiros do céu. Missionários do reino de Deus. Foi uma honra conhecer esses irmãos em Eldorado. Foi uma honra compartilhar ombro a ombro a dedicação de cada um que foi. Aprendemos muitas coisas. E pudemos compreender um pouco mais o versículo 3 de Hebreus 13. Onde diz: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Poxa, pastor, mas eles não estão encarcerados. Será que não? Será que não estão aprisionados no contexto que os acometeu? Com certeza. Com certeza eles se tornaram ali prisioneiros do caos, prisioneiros da água, prisioneiros das suas casas totalmente lameadas, dos que estão sendo maltratados pela vida, pela natureza, clamando a terra de volta, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Nós estamos com eles, ainda que seja necessário um exercício, ainda que seja necessário uma reflexão profunda, nós estamos com eles. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É por isso que a nossa alegria ela está nas coisas do céu. Porque quando nós olhamos aqui para a terra, o viver é Cristo. É de sermos contados como aqueles que são resposta. O Senhor nos levou até eles, eu não tenho dúvida disso. O Senhor nos permitiu conhecer o pastor Ramiro, a sua igreja, os seus obreiros, a viúva da igreja, as pessoas dos arredores, os contextos. E o Senhor nos oportunizou, nos deu o privilégio para que de alguma maneira nós pudéssemos nos sentir como que aprisionados com eles. Pudéssemos nos sentir como que se estivéssemos juntamente com eles sendo maltratados. Para que o nosso coração promovesse esse amor fraternal em Cristo Jesus e pudéssemos ser constantes. Eu quero dizer a você que ontem eu estava no telefone com o pastor Ramiro e nós conseguimos já definir, nós estaremos voltando para lá na segunda quinzena de julho. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero estimular você, nós queremos nos mover de uma maneira organizada, nós queremos mover de uma maneira que seja útil para eles. Então vamos estar falando mais a respeito das doações que nós estaremos recebendo, do perfil de pessoas que precisarão ir conosco, como nós faremos isso. Nós escolhemos a segunda quinzena do mês de julho justamente por ser férias escolares, para que nós possamos de alguma maneira organizar, para que os nossos filhos fiquem na casa de parentes, né, possam ficar com os avós, enfim, de alguma maneira a gente tem uma mobilidade maior, né,
para que as pessoas que precisam ir, que querem ir, que têm esse desejo no coração, possam estar indo. De repente ficar lá um fim de semana, ficar alguns dias da semana, ficar as 2 semanas. Nós vamos administrar isso ao longo do tempo. Mas nós já temos uma data. Nós estaremos indo para lá no dia 16 de julho e vamos ficar até dia 1º de abril. Tá? De agosto. Vocês estão espertos, né? Só eu que não estou. 1º de agosto. Então, nós queremos fazer isso, né? Nós vamos organizar esse movimento para que a gente possa continuar o nosso amor fraternal. Amém? Eu quero então que você se atente a esse vídeo que foi preparado com muito carinho para você, para que você possa perceber aquilo que de alguma maneira nós enfrentamos e de alguma maneira nós pudemos ser alívio para estes anjos que são pastores e obreiros nessa cidade, Eldorado do Sul. Aqui era o nosso quarto. Aqui é a nossa sala. Aqui é o banheiro, cozinha. Forro. Quarto do nenê. Meus livros. Isso aí. De repente, chegou até nós a notícia do que estava acontecendo no Rio Grande. Informações foram chegando e a cada notícia fomos percebendo o quanto era trágico. Rapidamente necessidades foram surgindo e a urgência de fazermos alguma coisa era óbvia, mas poderíamos ter nos inibido ou desistido por nos acharmos tão pequenos diante de um problema tão grande. Mas isso não nos impediu. Por isso, decidimos fazer, mesmo que pouco, o máximo que poderíamos. Neste momento, ideias foram surgindo. Vamos fazer arara para as roupas, mesa para as famílias se reunirem, e o movimento começou. Sem entendermos ao certo o que aconteceria e o quanto iríamos conseguir. Foram muitas frentes, muitos voluntários, muitas doações, 10 dias de muita movimentação e trabalho. Uns atrás de materiais, outros buscando com carretas, outros fabricando, outros doando. E por fim, chegou o dia, prontos para embarcarmos para um lugar, para um povo que até então não conhecíamos. Éramos em 60, sim, 60 voluntários, com o coração cheio de vontade de servir, amar, trabalhar, para de que alguma forma tentar diminuir, mesmo que um pouquinho, tamanha dor de tantas perdas, de sonhos, de trabalho, de lembranças e de entes queridos. E lá fomos nós, 2 caminhões, 8 carros, um ônibus. A cada quilômetro mais perto, o frio na barriga de como seria e o que nós iríamos enfrentar. Por fim chegamos. Foi um choque ver tamanha desolação, uma cidade em ruínas. De repente chegamos ali na igreja e um povo nos esperando. Imagino que
tão ansiosos como nós. Foram abraços demorados, emocionados. Ali, tudo começou a mudar dentro de nós. Não era mais uma informação, uma notícia, um vídeo. Estávamos lá. As pessoas tinham nomes, cheiro, história. E naquele momento, as nossas histórias se cruzaram. Eles já faziam parte da nossa e a nossa da deles. Começamos a descarregar o caminhão e parecia que junto às coisas, a esperança, o cuidado, o se importar, o amor saía ali de dentro. Tivemos o privilégio de sermos os braços, a voz. Sim, arregaçamos as mangas e fomos. Cada casa, cada família, cada história e desafios, o nosso coração foi se apertando. Estávamos lá para sermos fortes, mas vacilamos em alguns momentos. As lágrimas, a dor, elas se misturaram com as deles. Tentamos tocar nas vidas, oramos, limpamos, cozinhamos, servimos a esse povo. Por detrás disso tudo estavam aqueles que entenderam a necessidade de ser resposta. E não poderíamos deixar de agradecer, porque de fato tudo isso foi possível graças à generosidade de cada um, cada doação, cada desprendimento. A gente achou que não tinha ficado quase nada dentro de casa, mas ainda ficou bastante. Ui, quase caiu. Meu Deus. Foi o vidro da penteadeira aí, ó. E o sofá caiu também. Misericórdia. Onde foi parar o negócio do pinheiro das bolinhas lá em cima da secadora. Os nossos sinceros agradecimentos a cada empresa que com essa atitude provou que por trás de um CNPJ tem um coração que sente e que se importa. Foi uma linda corrente, uma engrenagem sem dúvida orquestrada pelo próprio Deus. Oramos para que o Senhor possa prosperá-los, abençoá-los e, acima de tudo, se revelar a cada um. Muitas casas e famílias foram tocadas, esperanças renovadas e forças restauradas, graças a um movimento que carregou por 800 quilômetros um amor com um único objetivo, de dizer para eles: nós estamos juntos. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui os 60 voluntários e aqueles também que trabalharam antes
na construção dos móveis, como voluntários que pudessem vir aqui. Vamos lá, gente. Venham aqui. Subam. Vamos louvar o Senhor por essas vidas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e agradecer também. Eu não sei quanto dessas empresas que foram mencionadas aqui, os representantes dessas empresas estão aqui presentes. Tem alguém aqui que esteja aqui? Aqui, oh caminhão, meu irmão, os móveis. Glória a Deus pela tua vida, Gazeta. Oh, obrigada demais pelo apoio. Obrigada, meu irmão. Obrigada, gente. Obrigada a toda a mão, todo patrocinador, você que doou, você que fez doações, as empresas que nos ajudaram. Nosso sincero agradecimento. Eu gostaria que essas pessoas pudessem ficar de pé. A gente quer entregar uma lembrancinha de gratidão a você. Você pode se colocar de pé, por gentileza. A Pri vai estar entregando para você uma lembrancinha, para você ter e se lembrar da nossa gratidão, do nosso coração. Muito obrigada, muito obrigada. E aí depois pode vir uma turma aqui, todos vocês vão receber essa lembrancinha de gratidão. E eu quero abrir agora para quem vai dar um testemunho. Quem que vai começar, Helder? Olha, eu quero testemunhar da vida do Helder, a vida da Su. A Su está aqui? A Su está aqui, a Gica. Tudo começou com esses desbravadores aqui, olha. Um dia eles entraram em contato conosco e falaram, nós estamos indo, a gente não sabe direito como vai ser. E se movimentaram e eles foram espiar a terra, né? E eles voltaram bem assustados, mas não acovardados. Eles voltaram impressionados, mas não desistidos de ajudar. Ó, Cunhal, como você está sentado aí? Vem aqui, meu irmão. Como assim? O Anderson foi junto, foi um dos espias que foram lá. Foram com um caminhão e em 1 hora eles tiveram que liberar toda aquela carga, toda a doação, porque a água começou a subir. E eles voltaram, e voltaram muito impressionados e impactados. Pastor Edu foi junto, o Ed foi junto, o Polaco. Foram em quantos? 8? Foram 8 na primeira vez, e foi uma viagem, uma missão extremamente cansativa. Foram quantas horas de viagem e de volta? 24 horas sem descanso. Então, tudo começou a partir deles, com o coração disponível, sincero. Quando eles voltaram, a gente falou, meu Deus, a gente precisa fazer mais. E assim que tudo isso começou. Então, a gente louva a Deus pelo coração de vocês. E, Helder, compartilha conosco, irmão. Vou tentar. Bom dia a todos. Eu nunca pensei que realmente que os planos do Senhor eram muito mais altos.
porque a gente começou, como a pastora falou, com tão pouquinho, né? E o Senhor fez tanto. É lógico que diante da necessidade daquele povo, daquele estado, falta muita coisa para fazer ainda, mas a gente pode se movimentar como igreja. E eu nunca vivi uma experiência tão forte na minha vida. Acho que foi a coisa mais impactante que eu vivi até hoje. Quando a gente chegou naquela casa, aquela primeira casa, aquele barro, não é um barro comum, é um barro podre, um barro pregnento. E o Senhor foi me ministrando muito e ainda está me ministrando. Porque conforme a gente ia limpando aquela casa, o Senhor ia limpando o meu coração também. Cada móvel que não prestava mais. O quarto daquela criança que passou no vídeo estava prontinho. Foi tudo arrancado, a marreta, a pé de cabra, e jogado fora. O olhar daquelas pessoas, olhando aquelas coisas sendo jogado fora, e o Senhor ia falando comigo, ia falando com cada um de nós aqui. Tira, joga fora. Um vinha limpando, o outro puxando o rodo, o outro com pano, o outro com a vassoura. E o Senhor ia me mostrando, porque a importância da igreja na nossa vida, a importância do corpo, quando o corpo se movimenta, de uma família, de uma comunidade inteira, a importância que a igreja tem. A gente não tem noção, a gente não tem a dimensão daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Depois da casa limpa e de muitos abraços, eu podia já ver a presença do Espírito Santo em alguns cômodos. Já o raio do sol podia penetrar nos vidros da janela depois de limpo. E daí, quando a Andréia fez aquele vídeo mostrando como a casa tinha ficado depois, a única coisa que eu vi lá dentro foi uma mesa, umas cadeiras, um banquinho e uma cama. E eu questionei o Senhor e falei: Pai, só isso aí dentro? Eu pude ouvir a voz do Espírito Santo sussurrar no meu ouvido, porque ele disse: é o que você precisa, é o que todos vocês precisam. Não é se encher de coisas, mas o que eu vou colocar no coração de vocês é representado por isso. Uma mesa, ela representa intimidade, relacionamento, comunhão. E é o que a gente teve naquele lugar. É o que a igreja se movimentou. E a cama, ela representa um descanso. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Então, o que eu pude ver no Rio Grande do Sul é que irmãos se sujeitaram, entenderam princípios como o amor ao próximo. Irmãos serviram, desde o ajuntar de ofertas, de correr atrás, cada um teve um direcionamento do Senhor. O que eu incomodei, o irmão ali do caminhão, o Alexandre, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, ministrar assim como eu estou sendo ministrado. Em nome de Jesus. Amém.
Ruim é não chorar, né? Bom dia, gente. Lá foi bem único, né? E um dia a gente saiu com as escalas das casas e não tinha água para lavar as casas e a gente decidiu sair na rua para ajudar as pessoas que estavam colocando as coisas para fora. E eu e o Valdir passamos em frente a uma casa e tinha um senhor lavando e oferecemos ajuda. E a senhora da casa chamou a gente para ajudar e o Stefano também estava junto. E no momento lá fora estava eu e o Stefano conversando com ela e ela falou que estava bem fraca, assim, bem fraca de fé, assim, estou bem fraca na fé. Eu olhei para ela assim, eu falei assim, viu, então Deus mandou essa galera aqui para poder fortalecer a sua fé, porque aqui todo mundo é crente. Viemos mais ou menos 8h30 de outro estado para poder estar aqui, e isso eu acho que é uma resposta de Deus para você não desanimar na sua fé. Porque nós estamos seguindo o cronograma da igreja que a gente está hospedado e você não faz parte desse cronograma e a gente está aqui na tua casa agora limpando. E ela tirou uma foto da gente, postou no Instagram, marcou a gente trocou o telefone e ela mandou uma mensagem para mim que eu vou ler para vocês aqui. Boa noite. Fizeram boa viagem? Agradecemos imensamente toda a equipe. Vocês trouxeram esperança e ânimo para que seguíssemos em frente. Ficamos encantados pelos gestos de carinho vindo de tão longe. Vocês são anjos enviados para nos ajudar. Que Deus ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês. Não é comum alguém vir de tão longe para ajudar desconhecidos. Tenho certeza que vocês conseguiram curar o aperto que tínhamos no peito. Vocês mudaram nossa visão de igreja. Vocês são demais. Obrigado por trazer Jesus para nossas vidas. Um beijo carinhoso no coração de cada um e nosso muito obrigado. Foi para isso que a gente foi lá, entendeu? Isso aqui não vai dar certo, Ju. Eu não tinha me voluntariado, e o pastor Jean me voluntariou, e você também. Mas, enfim, o que nós vamos falar depois dessa experiência toda? É gratidão. Eu me peguei várias vezes essa semana, chorando no meu consultório, pensando sobre gratidão. Você durante essa semana reclamou talvez do chuveiro que não esquenta o suficiente ou que queimou. Pois bem, eu pude atender uma mãe que ganhou de 25 anos, ela teve o primeiro filho no sábado, teve alta no domingo, já com chuva. E de madrugada ela teve que sair da casa dela, porque a água começou a entrar. Um caminhão resgatou ela, e ela ficou 3 semanas em cima da carroceria de um caminhão, com um neném recém-nascido, sem tomar um banho, sem ter luz, sem ter água. São histórias, né? Eu tenho 30 anos já na minha profissão. Tenho algumas histórias desses 30 anos que me marcaram, mas esse fim de semana vai me marcar em muitos sentidos. Às vezes a gente reclama de um pneu do carro que furou, ou do carro que está estragado. Eu tive a oportunidade de atender um senhor, ele era contador, e a esposa dele nos chamou, porque ele estava deitado dentro do quarto, era um quarto de 2x2, com as paredes todas pretas. E ele estava deitado lá esperando a morte, que ele não tinha mais
Ele não tinha mais nada no que se agarrar. Ele falou, bom, eu perdi meu trabalho, eu perdi meu escritório, eu perdi minha casa, eu perdi meu carro. E eu me dei de conta que se nós não tivermos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos sucumbir. Porque os bens materiais, eles podem desaparecer de uma hora para outra. Agora, se nós tivermos Deus em primeiro lugar, Ele não nos abandonará. Eu tive o privilégio de ficar 2 dias atendendo no meio da rua com um obreiro lá da igreja chamado Marcos, uma pessoa incrível, que eu aprendi a amar e que me ensinou a amar. Nós tivemos que entrar nessa favela e precisava ter um conhecido da favela, porque senão não podia entrar, que tinha uma facção que dominava aquela área lá. E ele me mostrou como se ama o próximo sem julgamento. Ele conhecia todos os jovens e adolescentes daquela favela. E eu perguntei para ele, no translado lá, como é que ele conseguia ministrar o evangelho para essas pessoas. E ele me falou, doutor, você não precisa convencer as pessoas dos erros delas, você só precisa lançar a semente. E o resto o Espírito Santo faz, que é o que eu faço aqui. Então, assim, nós tivemos um privilégio enorme. Nós que fomos ministrados, nós que fomos tocados, nós não fizemos. Eu tenho a convicção que nós não fizemos nada. Né? O exemplo que aquela igreja nos deu de humildade e gratidão, eu vou levar para o resto da vida. Às vezes a gente reclama que o ar aqui não está gelado o suficiente, ou que a cadeira está desconfortável, o som que está alto, seja lá o que for. Aqueles irmãos nos receberam com tanto amor e com tanto carinho, sabendo que eles não tinham nada, eles perderam todas as casas e nos abraçaram, que nem o pastor Gê já falou, nos dando comida, cama e muito carinho. Então eu só tenho gratidão, é isso. Tem mais alguém aqui? Equipe 3, pastor. Bom dia a todos. Se o pastor me permite, eu queria fazer uma pequena reflexão aqui, que todo mundo fechasse o olho e pensasse na sua casa quentinha, no colchão que vocês têm. Um minuto, por favor, todo mundo fecha o olho e pensa assim, se fosse a tua casa, né? Seu cachorrinho, seu animalzinho de estimação, como a gente encontrou lá, que vocês têm amor. Eu sei que a gente não pode se apegar a bem materiais, mas o seu carro, o seu colchão, que me mexeu muito comigo. A alimentação, mesmo que seja a mais simples, mas você tem. Já imaginou? E a pergunta é, e se fosse vocês? E se fosse cada um de nós aqui? A gente gostaria que viesse alguém lá do Rio Grande, a 800 quilômetros, ajudar nós, socorrer. Não, porque lá assim, nem os parentes não podiam ajudar um ou outro, porque todo mundo, a cidade inteira estava nessa situação. O doutor Hamilton, que correu por mais, lá pelos lugares, o Simão, conseguiram passar para nós um pouco mais gente que teve nas casas. Me chamou muita atenção a casa que a gente foi destinada lá para ajudar, que a gente teve que chegar, o casal nem voltou mais para casa. A gente foi os primeiros a entrar lá, né? A gente teve que abrir o portão, arrombar a porta, porque as portas de madeira incharam, uma escuridão, um ar pesado. Pela primeira vez, aquele casal olhando tudo que de repente sonharam um dia ter, os filhos, mesmo que seja simples, mas era o sonho deles. Embaixo de lama, tudo sem cor, tudo marrom, tudo... Nossa, isso mexeu muito comigo. E eu voltei de lá com um pensamento totalmente diferente, pastor, totalmente... Ninguém é mais que ninguém, pessoal, esquece. Esquece que se você tem uma roupa melhor, esquece se você tem um carro melhor, uma casa melhor, uma conta recheada.
ninguém é mais que ninguém. Somente Deus, né? Isso mudou muito no momento que o Simão trouxe o almoço para nós, lá que estava lá na equipe 3. E aquela moça encheu o olho, sabe? Eu acho que ela estava com muita fome, pastor. Isso é triste dizer. Nós, se tivesse qualquer coisinha que tivesse com fome, ia lá, pegava uma bolachinha, alguma coisa em casa, mas ela não tinha mais nada disso. Não tinha nada, nada, nada. Então, isso, sabe, tocou meu coração quando a gente sentou em meio àqueles entulhos, porque não tinha onde sentar lá, pessoal. No meio daquele entulho, daquele barro, daquele cheiro, infelizmente, de podre, de animais em estado de composição. E o que mais, não sei o que mais tinha embaixo daquilo lá tudo. Uma coisa que me tocou muito forte, que me doeu, foi uma imagem assim, que todo tempo eu fico pensando, assim, de colchões. Quantos colchões molhados lá, num frio que estava lá. Deus proveu que a gente teve um alojamento para a equipe que foi lá, teve um lugar muito aconchegante, muito bom. Mas e aquelas pessoas estavam num abrigo, frio, triste, com sentimento de perda, com sentimento de nunca mais querer voltar ali. Aí muitas vezes alguém pergunta, se fosse eu saía de lá, nunca mais voltava, pessoal. Eles não têm para onde ir. É fácil dizer, mas quem vive sabe que é só isso que eles têm. Às vezes lutaram a vida inteira para ter aquilo. E como o doutor falou, se não for por Deus, bem materiais, questão de minutos, se perderam tudo. Carro, casa, tudo que você imaginar. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque eu comentei com o pastor que esses dias eu reclamei de uma goteira que deu lá em casa. Misericórdia, meus irmãos. A gente é mal agradecido, é verdade. Nós somos muito mal agradecidos às vezes. A gente tem que se policiar muito nisso. Eu voltei de lá com um pensamento totalmente diferente. Nós somos todos aqui abençoados, todo mundo próspero, todo mundo, na palavra do termo, todo mundo rico, em vista do pessoal lá, pessoal. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que vai ficar marcado pro resto da minha vida. E você é uma pessoa diferente. O pouco para mim é muito. Amém. Graças a Deus, obrigado pela essa equipe, pela amizade que muita gente que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo, pela comunhão da igreja, pelo exemplo, sabe? Deus é mais, é só isso. Amém. A gente vai. Mais o quê? Simão? Vai, Simão. Vai, Simão. Pega essa vez. Bom dia a todos. Não sei se eu vou conseguir. Acredito que quero que eu fale sobre a história da Dona Vicentina, que eu conheci lá, né? Tem como ligar mais o ar lá? Eu fiquei uma espécie de apoiador, né? Era o apoio. Eu tinha as ferramentas no meu carro, então as equipes que precisavam, eu corria onde estavam, eram 5, 6 equipes, né, do pastor. Então, estava correndo na cidade inteira, eu vi praticamente tudo naquela cidade. E, assim, foi tudo intenso, foi tudo triste, chorei muito lá, mas Deus me deu força. Até que, quando eu cheguei na equipe 3, o pastor Edu estava ajudando eles e contando. No momento, entre eu e o pastor ali, chegou a Dona Vicentina. A casa dela era longe de onde a gente estava, né? E ela estava desesperada, precisando de ajuda, porque ela queria voltar para a casa dela. E ela viu que o meu carro entraria, porque ela viu uma moto passando no meio da água. Tinha água ainda na frente da casa dela. E ela viu uma moto passando. Uma moto não é igual ao carro, mas... Aí o pastor Edu perguntou assim, irmão, você vai ajudar? Vou, mas não vá sozinho. Devido aos oportunistas, né? Vamos dizer lá, né? E
Aí aconteceu um contratempo com a família do Nedwins, né? E a pessoa que ia de escolta junto comigo, ela não pôde. A gente se atrasou e a dona Vicentina ficou no meu carro chorando muito, esperando com que acontecesse, né? Esperando buscar as coisinhas dela na casa da filha. Aí, quando conseguimos resolver a questão do carro, que foi o Giliard, né? Como sempre, né? Eu fiquei esperando, buzinando, vamos, gente, então lá tinha tempo para voltar para a base, tinha tempo, era tudo cronometrado, né? Só que ninguém escutou, eles estavam conversando, eu pensei, vou ir, seja o que Deus quiser, e fui. 40 minutos de viagem até na casa, só que nessa viagem eu fiquei com muito medo, porque eu comecei a perguntar, eu falei, eu vou encher ela de perguntas para saber com quem que eu estou indo, né? E assim, aparentemente, tudo que ela me respondia parecia que ela estava me convencendo a levar ela lá, sabe? Eu criei essa paranoia e estava com muito medo. E chegamos, né? Perguntei se... Ela dizia muito que tinha depressão, né? Aí eu falei para ela que o melhor remédio para a depressão é Jesus. E ela, com certeza, meu filho, eu conheço a palavra, ela disse, de que igreja tu é? Ela falou que sou da Batista. Não, maravilha, né? Aí, quando cheguei na casa do genro dela, deu para ver o amor que eles tinham entre eles, assim, foi bem legal. Aí eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, me atendeu, né? Beleza. Carregamos o máximo que podia, que o carro estava cheio de ferramenta, e voltamos. Eu já estava atrasado. Ela tinha 76 anos. E o Kid, o esposo dela, tinha 84. Voltando, né, ela chorava muito, comecei a perguntar, né, mas como que foi? Aí eu tive mais percepção do que aconteceu lá. O helicóptero salvou ela da lajezinha da casa dela, bem simples, tirou eles e levou para a faixa, eles dizem, né? Só que a faixa no asfalto, né, um elevado lá. Mas ir lá para onde eles iam, estava cheio de gente, não tinha para onde eles irem, né? O que fazer? Muita chuva, muita gente, muito cachorro, não tinha. Eles foram para um abrigo, né? Uma escola que tem lá. Só que nesse abrigo tinha 2 facções. E lá faziam um churrasco, aquela bagunça, assim, até que o dono do colégio, do prédio lá, mandou tirar todo mundo de lá. Ela foi para o 2º abrigo. Nesse 2º abrigo, ela ficou por quase 10 dias dormindo num papelão no chão. 76 anos, gente. 76. Olha o exemplo de força. Ali eu já me comovi, né? Eu falei, pedi muito para Deus, se for para me ajudar, que seja alguém que realmente mereça. E ela estava precisando muito. Chegamos na casa dela, alagado, ia longe no alagado, né? Medo de algum buraco, alguma coisa cair lá dentro, mas fui, né? Cheguei até na casa dela, numa avenida assim, cheia de água, só que eu deixei o carro muito longe, que era onde a rua tem a drenagem, né? Então, para dentro, para a casa dela, era mais fundo, claro. O que eu fiz? Eu estacionei meu carro de ré para eles, eu não podia descer. Aí eu senti que o carro começou a meio querer morrer, porque a água estava entrando no escapamento, sabe? Estava no nível do escapamento. Eu fiquei dentro da cabine para não deixar morrer e acelerar, caso precise. E eles descarregando, os 2 velhinhos sozinhos, né? 76, 84 anos. Aí, conseguindo descarregar, a dona Vicentina veio para mim e disse, Simão, ore por mim. Daí eu orei por ela, aí ela orou por mim também, e no final ela disse assim, agora você é meu filho. Gente, eu ajudei uma senhorinha a voltar para casa, depois de 20 dias a mais, por tudo que ela passou, né? Ela só queria dormir na cama dela, na casinha dela, e Deus foi muito bom, porque foi um exemplo
de força, determinação. Muitas vezes a gente fica com preguiça, acordar de manhã nesse frio, né? E eu fico imaginando quantas vezes ela andou da casa dos filhos dela, né? Para ver o nível da água, né? Era muito longe. O quanto essas pessoas lá estão precisando de nós, né? É isso aí. Eu também quero agradecer, né? Foi pessoas incríveis, né? Ela estava com uma sacola. No outro dia encontrei ela de novo na rua, a gente lá numa outra casa, ela estava com uma sacola de novo, sempre na correria. E eu falei, dona Vicentina, deixa eu te levar para casa, né? Aí ela disse, não, meu querido, você está ajudando outras pessoas, fiquem aí, né? E não deixou ajudar ela, né? Olha a determinação. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Então, nós fomos limpar uma casa no sábado, que é a casa da Cintia e do Adriano. E quando a gente chegou lá, eles estavam... A Cíntia estava numa alegria só, estava assim, como se a gente tivesse ganhado um presente de Deus mesmo. E o Adriano, ele estava tipo meio apático, triste. Não sei bem certo assim a fisionomia que ele estava, mas a gente sentiu que ele estava muito triste. E uma frase que me impactou assim foi quando eu fui conversar com ele e ele disse assim para mim: eu estou sem acreditar que um Deus que está no céu, com milhões de pessoas, ele olhou para mim e enviou vocês. Ele se inclinou e viu a minha necessidade e me enviou vocês como presente. E foi muito legal, porque de noite o pastor Ramiro usou essa frase também, que nós éramos um presente, que nós éramos anjos enviados por Deus. Então, no final do dia, assim, o Adriano, ele não conseguia falar, ele estava o tempo todo chorando, estava assim, sem entender o amor de Deus pela vida dele. E isso foi muito lindo, assim, porque muitas vezes a gente tem uns problemas tão pequenos e a gente quer que o Senhor resolva da noite para o dia. E muitas vezes também a gente não acredita que Ele está nos olhando, Ele inclina seus olhos para nós. E o que ele disse me impactou de uma forma assim, que realmente o Senhor está o tempo todo conosco. E era isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada a cada um de vocês, que o Senhor possa. Eu sei que é uma coleção de histórias. A gente iria longe aqui se a gente fosse compartilhar realmente tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente sentiu, presenciou em detalhes. Mas foi um pedacinho para compartilhar com a igreja, em comunhão com os nossos irmãos, porque eu sei que muitos de vocês não estiveram lá presentes, mas colaboraram em oração, em doação, em ajuda, em recurso. Então a gente queria compartilhar essa experiência, porque nós fomos como igreja lá. Eu sei que alguns ficaram até com o coração apertado porque queriam ir. Sabemos que teve limite também, algumas pessoas queriam ir, mas já não dava mais, porque tinha um número limite de pessoas para eles conseguirem receber ali e administrarem bem. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês. E vamos estar orando, continue orando pelos nossos irmãos, vizinhos, não só de Eldorado do Sul, mas de todo o Rio Grande.
e que ore também para que o Senhor levante também novos patrocinadores. A gente teme porque às vezes a gente entende que na febre, no afã que a coisa está acontecendo, as pessoas se mobilizam para ajudar, mas aí a vida continua e as coisas vêm e tem outras notícias acontecendo e vai ficando meio que esquecido, né? Mas a necessidade continua sendo grande, a necessidade é real, então nos ajude também. Se você lembra de alguma pessoa, de algum empresário, um dono de uma fábrica, eles estão precisando de muitas coisas. A gente quer ir pintar as casas, então a gente precisa levantar tintas, nós precisamos ainda levar móveis, os aéreos, prateleiras, para as cozinhas, para estar ali ajudando. Não tem nada de pia, tudo foi embora, a água passou. Então, assim, tem muitos móveis e coisas que a gente está orando para que o Senhor se mova e mova os corações para que isso aconteça. Então, queria muito pedir a tua ajuda. A gente está num polo aí moveleiro, a gente tem tantos contatos, então que você possa nos ajudar a angariar recursos e materiais e coisas, sejam tintas, sejam móveis. A gente não quer levar roupa dessa vez, porque tem muita roupa. Então, a gente gostaria de, dessa vez, encher um caminhão com tinta e mobília. Então, eu conto muito com o teu esforço de bater mesmo nas portas. A gente foi batendo, gente, de porta em porta pedindo. Então, eu imagino que se a gente se unir nisso, uau, o efeito vai ser muito maior e a gente vai conseguir fazer ainda uma diferença muito maior. Tá bom? Queria chamar o pastor para nos abençoar. Enquanto entrega, eu queria falar para vocês da nossa experiência pessoal da nossa casa. Aconteceu algo muito inusitado. O Senhor, a gente fez uma viagem, terminamos de trabalhar lá, pegamos o carro e voltamos para casa sem dormir. A gente decidiu voltar e a Ana e o Bento ficaram aqui em São Bento. E eles foram dormir fora. Então, nós chegamos em casa às 7h30 da manhã, na nossa casa, aqui em São Bento do Sul. E quando eu abri a porta de casa, a nossa casa estava toda alagada. Debaixo d'água, era muita água, assim, muito. Não debaixo d'água a casa toda, mas era água em tudo. No dia anterior, no sábado, tinha acabado a água da nossa casa, do bairro. E eles saíram e deixaram a torneira ligada. E foram dormir fora. E quando a gente chegou, então, a nossa sala estava toda alagada. E desceu, a garagem fica no subsolo, fica embaixo. E ali é onde tem todo o maquinário do G, todas as máquinas, as madeiras, as coisas que a gente faz. E choveu, porque aí desceu pela luz e por uns lugares. Então, a gente chegou, a garagem estava toda molhada, o chão também, porque a água desceu pela escada. E ali a gente foi muito tentado, naquele momento, né, a reclamar. E começamos até, e de repente a gente parou e falou assim, uau, o Senhor permitiu que isso acontecesse com a nossa casa, para a gente ter só uma amostrinha. Uma pequena amostra. Para mim foi muito forte o que o Senhor ministrou no meu coração, dizendo assim, olha só, que você não se esqueça dessa experiência aqui que vocês estão passando, e aquilo que aconteceu com eles não pode nem se comparar, porque o que está acontecendo na tua casa ainda foi com uma água limpa, vocês perderam algumas coisas, mas é para que isso marque realmente o coração de vocês, para entender um pouco mais na pele o que aquele povo está sentindo. Então, foi muito memorável para a gente. Foi algo que o Senhor permitiu para que nos tratasse, falasse conosco de uma maneira ainda mais marcante. E dizer que a gente precisa continuar tirando a água, né? E ajudar e auxiliar. Então, foi uma experiência pessoal e familiar muito marcante. Agora a foto. Vamos, Gê, na foto? Obrigado. Vocês podem aplaudir o Senhor, queridos? Obrigado, gente.
Muito obrigado por terem vindo, viu? Deus abençoe vocês, tá? Show. Jesus está contigo. Tá. Irmãos, aproveitando também esse momento, onde a gente hoje aqui tem muitas pessoas que estão visitando e que talvez ainda não entregaram as suas vidas para Jesus, ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero dizer para vocês que nós cremos num Deus que no momento em que você dá a oportunidade para Ele entrar dentro da tua vida, no momento que você abre as portas do teu coração, Ele pode entrar e Ele pode fazer uma limpeza, e Ele começa jogando todas as coisas velhas para fora, e Ele começa a fazer uma limpeza, tirando coisas que nem mesmo você sabia que ainda existiam lá, e que não tem utilidade nenhuma. Quero falar para você, irmão, irmã, que ainda não conheceu o Cristo que eu sirvo, que nós servimos, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus que se cuida a cada momento, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, do dia a dia, Ele continua cuidando, Ele continua nos mostrando o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se chega ao Pai a não ser por Ele. Por isso eu quero convidar você. Tem alguém aqui ainda que não aceitou a Cristo como seu Senhor e gostaria nessa manhã de aceitar Jesus como seu Senhor e seu único Salvador, que queira abrir o coração para que o Senhor entre, faça morada, que a presença do Espírito Santo habite? Levante a mão. Quem gostaria de aceitar esse Deus poderoso, o Deus da glória, o Senhor dos exércitos, aquele que cuida dos seus filhos? Todos aqui já aceitaram esse Deus? Glória a Deus. Que o Senhor continue ministrando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tem muito barro para tirar nesse mundo, mas o barro principal é o que está dentro do nosso coração. Tem muito quarto escuro nesse mundo, mas o quarto principal que precisa de luz é o que está dentro do nosso coração. E a nossa oração nessa manhã é que Jesus entre nesse lugar escuro e faça morada. A nossa oração nessa manhã é que a tua vida seja completamente transformada, não de maneira estética, não na vestimenta, não no modo de falar, mas lá dentro do teu coração. Lá onde não tem uma vape que limpe, lá onde não tem um hipoclorito que resolva, um lugar que só cabe Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus é o único Salvador. Não existe solução além de Jesus. As pessoas inventam de tudo quanto é tipo de ídolos e coisas, badulaques, energias, passes, mas o Criador do universo se fez carne e habitou no meio de nós, para que a vida do Senhor fosse revelada para todo aquele que nele crê e possa então ter a vida eterna.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto eu e você, enquanto nós não abrirmos o nosso coração para que Ele entre e se torne Senhor e Salvador, ali haverá lama, ali haverá craca. Então, diante desse apelo que foi feito através da vida do Elder, eu quero fortalecer ao teu coração, você que está nos visitando, você que não se intitula crente. Meu irmão, minha irmã, ser crente não é dizer glória a Deus, ser crente é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ser crente não é ter um estereótipo, ser crente é ter certeza da salvação. Ser crente é conhecer o Deus da palavra, o Jesus dos evangelhos. Quantos dizem por aí, eu acredito em Jesus, mas sequer leram o evangelho? Sequer conhecem as suas palavras? Que a tua religiosidade seja desmoronada de uma vez por todas, para que você possa ser encontrado com você mesmo, frente a frente no espelho, desesperado, pobre, cego e nu, carente da obra de Cristo, de reconciliação no madeiro. Feche seus olhos, deixa eu orar por você e nós vamos encerrar. Pai amado, Pai querido, que a tua verdade, Senhor, entre em cada lugar escuro nessa manhã. Que o Senhor possa, Senhor, habitar em cada coração que se encontra, Senhor, desesperado em arrependimento, e que a fé no Teu Espírito, Senhor, e na verdade que habita em Cristo Jesus, seja, Senhor, o firme alicerce, o firme fundamento de cada vida aqui em nome de Jesus. Que a Tua presença se faça real, não na religiosidade, não na tradição, mas na intimidade de Te conhecer. Não por ouvir falar, não porque alguém disse um dia, não porque os pais pediram, mas porque o Senhor que bate na porta de cada coração seja convidado a entrar. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a Tua verdade brilhe em nossos corações, que a Tua presença seja o bem mais precioso da nossa existência, e que o Teu agir seja eficaz em nós, Pai, para a honra e glória do Teu único nome, que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos aqui. Obrigado pelos testemunhos todos que foram colecionados. Que cada semente, cada palavra, cada estímulo que o Senhor promoveu aqui nessa manhã possa dar efeito no nosso coração. Que possamos ser pegos pensando em tudo que foi falado aqui ao longo dessa semana. E que o Senhor continue operando no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, abençoe a nossa entrada, abençoe a nossa saída. Sê conosco nessa semana. Guarda-nos em Ti, Senhor. Guarda-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa para você.